E aí, pessoal? Então vamos retornar para onde a gente parou. Então a gente vai precisar escrever agora, vou deixar de lado essa security config. A gente vai precisar escrever ah, uma migration nova aqui para o nosso banco. Então eu vou criar um arquivo chamado v3 underline underline ah, create table usuário.sql. Tá. Eu já tenho o código aqui do usuário dessa criação. Então vai ser um ID só, um nome, usuário e a senha. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu também quero colocar já um usuário na nossa aplicação, tá? Então vou criar outra migration aqui separada, vai ser a v4 insert user admin. Então já vai nascer com um usuário admin aqui. Aí o que eu vou fazer? Esse código é um pouquinho diferente. Deixa eu quebrar aqui. Então eu fiz um insert na tabela. Para o ID aqui, eu sei que quando ele criar a tabela uh, usuário, quando a gente usa esse serial, ele cria uma sequence. Uma sequence, como eu já falei, é um objeto do Postgres lá, que é ligado a essa tabela que fica gerando os IDs. Então, se a gente vir aqui, pgadmin, ele deu errado. Então, se eu vir aqui em servers, a gente tem o nosso Postgres rodando, e a gente já tem duas tabelas, né? E a gente usou serial nelas também. Então, tem uma sequence aqui para cada um, que é o que fica gerando o valor 1, 2, 3. Ela que sabe, ela tem o controle dessa sequência de IDs. Então eu sei que o padrão ó, é a general ID underline sec. Então, aqui na hora de inserir o usuário, eu sei que ele vai criar uma usuário underline ID underline sec. E esse é o código para que ele rode a sequence, ou seja, para que ele start ela para saber qual é o próximo ID. Então, desse jeito aqui eu não quebro. Por exemplo, se eu colocasse na mão o valor 1 aqui e depois em algum momento usasse o nextval aqui, usasse esse código aqui do Postgres, ele geraria 1, porque ele, como ele não rodou nenhuma vez, o próximo para ele é 1. E aí daria um problema de eu gerar o 1 onde já existe. Então eu já uso desde a primeira vez aqui essa sequence. Então eu vou cadastrar. Então eu vou usar a sequence para colocar o ID, né? Depois o nome do usuário eu coloquei só admin, usuário admin e a senha eu já encriptografei ela no padrão ali do daquele desse cara aqui, ó, cadê? Do bcrypt aqui, tá? Então ele já tem a senha cadastrada certinho ali. Deixa eu voltar aqui. Cert. Ele já tem a senha. Se não me engano, essa senha aqui é admin, certo? Então eu vou precisar fazer isso. Obviamente vou ter que criar também a nossa classe de usuário aqui, ó. Vou criar service. Deixa eu já criando a service. Service, usuário service. Eu vou ter que criar um repository. Então já vou criar aqui é uma interface. Usuário repository. E obviamente vou ter que criar também a entidade usuário. Class usuário. Então a gente já viu isso várias vezes. Eu vou copiar aqui o código para a gente não perder muito tempo nisso, que isso a gente já viu bastante. Então, mesmo padrão dos outros, deixa eu colocar um. Ó, nesse caso aqui, aquelas validações que a gente coloca lá no front, lá do validation bin, é, na verdade elas podem ficar aqui também no back-end, aqui no back-end que eu falo na entidade do usuário direto. Então, elas podem ser validadas no momento de salvar no banco. Lá a gente está validando já antes de chegar na aplicação, mas dá para fazer aqui também. Então, está escrito assim. Depois eu vou botar essas outras anotações aqui. Na tabela usuário, é meio redundante, mas ok, como eu botei nos outros, vou botar nesse também. Uh, a usuário repository.
Então ela mesma é o padrão do outro, tem arroba repository, extends JPA repository, usuário, long. Aqui eu já vou escrever um optional de usuário, obviamente, que é o find by usuário. Então, eu quero passar o usuário, né? O usuário é a propriedade do nosso usuário. Vou botar aqui usuário. Então, é um find by usuário. E agora a service. Então, a service eu vou anotar como service. E você lembra que lá no Spring Security a gente passou aqui user details service? User service, na verdade, vai ser o nosso user service. Mas para isso, ele precisa estender a user details service. Bom, a user details service é uma interface que ele espera que tenha esse load user by username. Então, quando a gente é, estende, na verdade aqui está errado, na verdade, né? Então, a gente não estende, né? A gente implementa. Quando a gente implementa uma interface, a gente tem que implementar os métodos que ela tem. Então, eu vou vir aqui, alt cert, ó, implemente. Então, a gente vai implementar, ele vai sobrescrever aquele método ali. E aí, aqui, o que eu preciso fazer é... Eu vou precisar aqui botar o required args constructor. E eu vou botar transactional aqui também. E aqui eu preciso do quê? Do repository do nosso usuário. Repository. Deixa eu botar só repository. E eu vou precisar também do password encoder lá. Password encoder, porque o que acontece aqui? A gente vai ver, a gente vai dar um load by username. O que a gente vai fazer? A gente vai ir na base buscar ele by username. Né? Então é mais ou menos o que está dizendo, load by username. String S, na verdade aqui string é o usuário, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar o nosso repository ponto find by usuário, passando o usuário. Poderia ser outro nome, tá? Ele ficou em inglês, a gente até não estava trabalhando com os nomes em inglês aqui, ó. A gente estava agindo, o find by a gente precisa usar, né? Porque é padrão, na verdade. É, então aqui não tem muito, na verdade, me enganei, não é na service. Então é o padrão do named query lá do Spring Data JPA. Find by alguma coisa. Então ele vai dar uma busca por alguma coisa. Depois eu quero fazer um vídeo bem específico sobre mais sobre esses named query e como é que a gente pode também fazer queries para buscar no banco. Mas eu vou deixar para um vídeo específico. Deixa eu dar o ponto var. Então se ele achou o nosso usuário, opt usuário. Então, se usuário opt usuário for empty, eu vou retornar throw new username. Agora a gente vai ver, a gente vai retornar uma exception específica. Username not found exception. Usuário não encontrado. Se a gente encontrar usuário, então usuário é igual a usuário. Não posso usar o usuário aqui, ó. Vou chamar de user. User é igual ao usuário ponto .get. Então eu vou transformar, né? Vou pegar lá dentro do optional, né? Do optional, vou dar um get para trazer o usuário. Então eu sei que esse user existe. E aqui ele está pedindo para retornar o user details, tá? Então o user details é um tipo que já existe. Então eu vou dar um return new user. Ó, esse user é esse user aqui mesmo, ó. Que ele vai receber o quê? User.get usuário, user.get senha. E aqui eu vou passar uma lista vazia, tá? Aqui seria
as permissões que ele teria, a gente vai trabalhar, não vai trabalhar nesse momento. Então aqui seria isso. Então vou passar só uma lista vazia. Então aqui implementei isso. Eu posso aproveitar e deixar pronto, por exemplo, esses outros dois métodos aqui que a gente pode ver depois. Então, como a gente já viu tudo isso, ó, então aqui a gente já viu, a gente já sabe que a gente busca todos os usuários, né? Um get all, dá um find all. E aqui no save, ó, quando eu for receber um usuário, antes de salvar esse usuário, ele vai vir com uma senha, o usuário vai digitar uma senha dele lá. Só que antes de salvar essa senha aqui, eu troco a senha que veio, ó. Eu pego o usuário e eu seto uma senha que é o quê? Eu passo dentro do password encoder, por isso que ele está aqui, e eu pego a senha que veio no usuário e dou encode nela. E seto novamente no usuário, depois eu salvo. Então o usuário vai estar carregando uma senha no campo senha, que foi a senha escrita pelo usuário. Eu vou pegar ela, passar pelo encoder e vou setar de volta para a propriedade de senha dentro do usuário. E aí então eu salvo. Então isso vai, depois se a gente quiser fazer, continuar desenvolvendo o resto da aplicação, a controla do usuário, a gente já tem aqui o save pronto. Bom, então já configurei isso. Aqui ele já está sabendo quem é agora. Então a gente já configurou essa parte da aplicação. E aí agora então no próximo vídeo a gente vai ver como a gente autentica. Então por enquanto a gente só montou a parte de usuário da nossa aplicação aqui. Beleza? Então até o próximo vídeo.